A paz esteja convosco. Louvamos a Deus por mais este dia na casa do Senhor, na presença do Senhor. O dia que o Senhor fez para seu louvor, para a sua glória, para a sua honra e para a sua adoração. No livro de Hebreus, o povo muitas vezes ocupado, com problemas e dificuldades, eles optaram por ficar em casa. O autor de Hebreus, ele exorta as pessoas que isso não é o procedimento correto. Nós temos ensinado que a única motivação para que não se venham presencialmente à casa do Senhor é a ação da misericórdia. Mas o que nós percebemos nos dias de hoje é que as pessoas elas se preocupam com todas as coisas. Quando é o trabalho, quando é o lazer, quando é o cansaço. As pessoas elas priorizam sem nenhuma medida. Não há medida para todo o cansaço que eu estou sentindo. Não há medida para a necessidade do trabalho. Mas para a casa do Senhor sempre há uma desculpa. As pessoas elas não levam em conta, não levam a sério. E o que fazem, na verdade, é dizer não só para si mesmos, para os seus entes queridos e familiares, que tudo é mais importante do que a casa do Senhor. Independente disso, estamos aqui com a casa basicamente vazia, porque as pessoas elas têm outras prioridades que não o Senhor. Jesus está voltando e vai encontrar as pessoas também cansadas, também ocupadas com seus trabalhos, e ele volta e as pessoas ficam. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és louvado, adorado e bendito. Tu és glorioso e majestoso. Tu és o único Deus. Tu és aquele que reina e aquele que é para sempre, todo sempre. Queremos colocar a nossa vida na Tua presença. Queremos pedir, Pai querido, a Tua ação nas nossas vidas, nos dando entendimento para a glória, honra e louvor do Teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto a condição da guerra de Israel e Irã, e muitos se perguntam por que Israel decidiu atacar o Irã assim. E aí a história, ela conta que até por volta de 1979 havia um relacionamento entre Irã e Israel muito tranquilo. Não havia divergência, não havia confusão, mas a partir de 1979 foi-se estabelecido um regime diferente lá no Irã, em que se assumiu alguns ayatolás, que seriam os líderes, e ali eles colocaram algumas imposições, algumas regras. Basicamente, eles entendem que tudo que se refere a capitalismo e imperialismo tem que ser acabado e destruído. Eles se referem aos Estados Unidos como o grande Satanás e Israel como o pequeno Satanás. E daí então o pessoal do Irã começou a desenvolver, com o auxílio das outras nações próximas a ele, que também não querem nada com Israel, querem realmente a destruição. Isso está na Constituição, não Constituição, mas documentos que mostram que o objetivo de cada pessoa muçulmana é que Israel ele deixe de existir. Não é simplesmente eu não tolero, eu quero que destrua. E eles começaram a fazer todo um programa nuclear. E esse programa nuclear, auxiliado por países que também comungam dessa mesma ideia, e eles começaram a desenvolver. E o Irã ele estava entrando em uma fase muito perigosa de testes para realmente eliminar Israel. Então, a ocorrência dos ataques de Israel, além de toda a história que a gente sabe que tem aí
de passado. Basicamente é porque é um plano que a gente entende que tem esse plano, que é o plano que está lá em Apocalipse, que é realmente de destruir Israel e acabar com Israel. Não se aceita que Israel, um país que é relativamente novo, se você não sabe, a votação para que o Israel fosse aceita como um país, eu não lembro certinho o ano, mas deve ter, sei lá, 50 anos, 60 anos, e aí estava-se aquela dúvida, né? Metade dos países queria que fosse liberada, que fosse oficializada, e metade não. E aí o brasileiro, Oswaldo Aranha, ele vota a favor de Israel, então foi 50% mais um que fez. E o objetivo dos muçulmanos é realmente destruir Israel, acabar com Israel. E nós, como cristãos, quando nós vemos e lemos Apocalipse, nós podemos realmente identificar essa guerra. Se você olhar os alvos do Irã, os alvos de Israel, eles foram basicamente alvos de ordem estratégica dentro dessa área militar e dentro da área dessa construção da bomba. Lully, por gentileza. Tá? Tem que só não deixar ela bater na câmera só. E todo o alvo são essas usinas nucleares, esses polos, tanto que os primeiros ataques eles foram extremamente estratégicos e que todos os estudiosos, aqueles que eram cientistas que trabalhavam dentro desse campo nuclear, a maioria deles foi morto mesmo. Então, nós temos que orar sim por Israel, porque o conflito ele pode se estender para as regiões vizinhas. E se os Estados Unidos entrar novamente, nós estamos aí com o risco de uma guerra nuclear. Então devemos orar por Israel, orar por Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o teu santo nome. Queremos agradecer a ti, Pai, pela tua graça e pelo teu amor. Mas queremos também, Pai, apresentar Israel, Jerusalém, que na tua palavra, Pai querido, somos exortados a orar para que haja paz naquela terra. Sabemos que a paz só ocorrerá com o retorno do Senhor e com a eliminação dos povos, Pai querido, que intentam a destruição. E que tudo isso são sinais, Pai, do fim dos tempos. Que o Senhor possa, Pai querido, em nome de Jesus, cuidar, proteger e abençoar Israel. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Estamos meditando sobre o tema da ansiedade. Vamos entrar num novo subtópico do combate à ansiedade através da oração. Oração que é a nossa prática de nós conversarmos com Deus. Mateus capítulo 6 contém algumas afirmações sobre a ansiedade, nós já lemos aí ao longo do nosso estudo. Filipenses capítulo 4 também o apóstolo Paulo fala como nós devemos evitá-la, nós já trabalhamos isso. Tanto Mateus 6 como Filipenses capítulo 4 contém textos que falam das escrituras sobre esse assunto e são fundamentais para a compreensão de como Deus considera a ansiedade e por que Ele considera dessa forma. Será que Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele não fica triste, Ele não se compadece das nossas dores? E aí, se você não tem o entendimento das Escrituras Sagradas, você muitas vezes acaba por culpá-lo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, Desculpa, pode continuar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando nós olhamos o Novo Testamento, a gente percebe que as instruções que ocorrem dentro do Novo Testamento
dentro da sua grande maioria, nas cartas paulinas, ele sempre traz o conceito de você substituir. O apóstolo Paulo, quando fala de vestes, ele fala, tira a veste velha e coloca a veste nova. Muda o seu jeito. Você não se conforma com esse mundo, mas você renova a sua mente. E sempre a condição é essa. Nos evangelhos também vemos esse tipo de situação, em que você muda, você decide pela mudança, mas essa mudança ela tem que ser acompanhada por uma complementação para que aquele lugar não fique vazio. Se você é uma pessoa que fuma e você quer substituir, muitas vezes a pessoa substitui por um chiclete, substitui por um adesivo, mas as coisas naturais elas não refletem as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo ele vem trazendo dentro desse texto de Filipenses exatamente essa condição. Ele primeiramente ele vem falando para uma igreja, para um grupo de pessoas que realmente está ansioso. No verso 4 ele ainda fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos. Independente da situação que nós estamos passando, nós temos que nos alegrar. E ele nos exorta, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Ele fala, olha, você não anda ansioso, mas ao invés de você ficar ansioso, você coloca diante de Deus as vossas petições, orações, pelas súplicas, sempre na sua mente tendo as ações de graças. O que são as ações de graças? São as ações que o Senhor já praticou nas nossas vidas, aquelas coisas que o Senhor já fez e que nos dá a referência, nos dá na nossa memória que Ele já agiu e Ele pode agir novamente. E aí quando você deixa de estar ansioso e em vez disso você apresenta as suas necessidades, as suas angústias e preocupações a Deus, o que vai acontecer é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, aquela luta que é incompreensível, em que você teria o direito, digamos assim, de ficar totalmente encabrunhado, chateado, choramingando, o que acontece é que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, ela invade e a pessoa ela fica plena. E aí o apóstolo Paulo, no verso 8, ele fala, ocupa a sua mente, você estava ansioso, estava angustiado, você orou a Deus e Deus te trouxe paz. Ocupa a sua mente com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Tudo o que você aprendeu e recebeu, você pratica e coloca na sua vida. É uma estratégia que você tem que ter para que você possa não voltar novamente ao contexto da ansiedade e da preocupação. Paulo nos exorta que nós não devemos ser ansiosos. Mas não apenas isso, ele nos diz que nós temos que preencher o vazio, conduzindo-nos a ações positivas. Ações positivas que não são ações de determinação, eu posso, eu consigo, eu vou vencer, não é nada disso. É questão de você realmente colocar as coisas que são espirituais, que podem realmente fazer algum tipo de mudança. Ele, apóstolo Paulo, não só ele, mas também os outros escritores bíblicos, nos ajudam a preencher o vazio. A ansiedade, a preocupação, ela procede de uma pessoa que está com o coração vazio. E por estar vazio o coração, a pessoa ela ocupa de coisas que estão no dia a dia. A gente vê a condição do mundo preocupado. A gente vê a condição das pessoas sempre procurando novas coisas, novos entretenimentos, novas formas de preencher o coração, mas é uma forma que nunca funciona, porque o único jeito do coração do homem ser preenchido é através da figura divina de Deus. A melhor forma de eliminar um hábito é substituir por outro. Um hábito, ele existe quando você o pratica com frequência. Você pode estabelecer a prática da oração, a prática da leitura, mas também da murmuração, da reclamação. E qualquer coisa que acontecer na sua vida, você reclama. Qualquer coisa que acontece na sua vida, você fica triste, você fica chateado. E você acostuma o seu organismo, o teu corpo, a sua mente, a reagir dessa forma. A forma da murmuração. Isso acontece também entre homens e mulheres. Líderes cristãos que passam muito mais para como se fossem gurus, em que a pessoa, tudo que ela vai fazer,
ela tem que consultar a pessoa. Se não consultar a pessoa, não dá certo. A figura minha como pastor, ela é uma figura consultiva, sim. Mas você tem que aprender a tomar suas decisões sozinho. Então, ralar o joelho de vez em quando é pedagógico e é bom. Por mais que seja dolorido, é bom. Porque não necessariamente você vai ter a pessoa ao seu lado para você te auxiliar. Mas a partir do momento em que você tem um relacionamento com o Senhor de intimidade, você sabe que nele você pode confiar. E aí o Carlos, ele falou do Caleja. Eu lembro que quando eu fazia karatê, quando eu tinha 18 anos, e aí a gente tinha a prática de socar a parede para você criar calo, porque quando você cria calo, quando você tinha na luta, você não machuca a sua mão. E nós temos que ser calejados neste aspecto, mas não calejados em relação ao relacionamento humano. Nós temos que ser calejados para entender que quando nós fazemos as nossas orações com ações de graça, nós temos que trazer à mente aquilo que Jesus já fez por nós. E isso nos traz a paz ao coração. Pensamentos e atos são os próximos passos, porém tudo começa com a oração. Se você não tiver um tempo diante do Senhor de oração, não só uma oração de petição, mas uma oração de você estar sempre meditando na sua vida, olhando e vendo o que Deus tem feito, você não vai conseguir verificar, você não vai conseguir visualizar tudo o que Ele já tem feito. Quando nós estamos diante de problemas, nós temos que reagir, sim. É esperado que a gente faça algo para que aquele problema ele seja eliminado. Ficar em casa não é a solução. Ficar na cama não é a solução. Ficar choramingando não é a solução. É por isso que a casa do Senhor é o local onde nós viemos buscar a cura. E as pessoas, elas falavam no começo, as pessoas elas encontram todo tipo de desculpa. Os meus queridos que aqui congregam conosco, trabalham com flores, e nós tivemos aí a Semana do Dia dos Namorados. A minha pergunta que fica é, será que algum dia do Dia dos Namorados a pessoa ficou em casa por qualquer motivo? Qualquer coisa. Não fica. Não fica. Mas quando se fala na casa do Senhor, tudo acontece. As pessoas elas não têm vigor, não têm vitalidade e continuam dentro daquele ciclo, lambendo as suas próprias feridas e não resolve absolutamente nada. Amanhã, na segunda-feira, se eu ligar para as pessoas que não estão aqui, você vai ver que a pessoa está lá no trabalho, independente da condição física. E nós temos que entender que tudo é uma questão de balanço e equilíbrio. Nós sim temos que trabalhar e temos que nos esforçar. Mas se nós não nos dedicarmos à vida espiritual, se qualquer motivo é um motivo para nos tirar da casa do Senhor, falei também que Hebreus, lá no livro de Hebreus, as pessoas elas começaram a deixar de ir para a igreja. Internet é uma bênção, é uma possibilidade de você estar assistindo o culto pela internet, mas nada substitui o culto presencial. Apóstolo Paulo disse: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica, oração, com ações de graça, nos ensinando a orar com gratidão. E mesmo o tipo de oração que você faz, se você tem o seu coração grato, ele é uma oração diferente daquela oração que é uma oração desesperada, uma oração sem confiança, uma oração que você não sabe realmente se Deus ele vai te ouvir ou não. O apóstolo Paulo usa termos gregos que se referem a petições específicas feitas diante de Deus ante as nossas dificuldades. Ele sabe que nós temos dificuldades. Ele sabe que nós clamamos a Ele pela solução dos nossos problemas. Mas será que nós ficaríamos satisfeitos se nós tivéssemos pessoas que só buscassem a nós quando precisassem de alguma coisa? Isso também fragiliza o nosso coração. Nós sabemos que o nosso Deus fez e o nosso Deus faz. Mas quando você não desenvolve um relacionamento de intimidade com o Senhor, você se sente muitas vezes até constrangido pela condição de que eu só vou a Ele para pedir. E isso fragiliza o relacionamento. Da mesma maneira que fragiliza o relacionamento humano, fragiliza o nosso relacionamento com Deus, não de Deus conosco, porque o amor dele por nós ele não muda.
Em lugar de orarmos a Deus com sentimentos de dúvida, desalento ou descontentamento, nós devemos nos aproximar dele com uma atitude de gratidão antes de pronunciarmos uma única palavra. E é o que eu falo dentro do discipulado, que vocês já passaram. A condição de você ir a Deus, primeiramente reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele fez por você e como você não é merecedor de tudo aquilo que você recebe. Sempre, e eu tenho feito isso com frequência, no nosso tempo de dízimos e ofertas, a gente fala sobre o reconhecimento do vestuário, reconhecimento da moradia, do lazer. Enquanto nós oramos pela igreja perseguida, em que as pessoas elas lutam pela sobrevivência, nós temos direito a lazer. É muito legal ver lá hoje pela manhã a foto da Aisla com o Nicolas lá, comemorando lá, não sei onde estava aquele negócio, parecia um monte de Ferrero Rocher lá na mesa, não consegui identificar o que era aquilo lá. Mas lazer, Deus, Ele concede, ó, o colchonete está aqui, tá, Nicolas? O colchonete está aqui. Tá? Deus, Ele concede a você o lazer. E nós temos que lembrar destas coisas. Os momentos de angústia e preocupação naturalmente irão nos assolar. Mas você tem que ir a Deus sempre nessa lembrança do que Ele tem feito e cuidado de você. Podemos dizer com sinceridade quando compreendemos que 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Carlos, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Dou-lhe uma. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente e com atenção, tentação, vós proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então esse versículo ele vem dizendo que a tentação ela existe. As lutas, dificuldades e provações, elas existem. No sentido das pessoas que não são de Deus, elas vêm para destruir. A pessoa ela não suporta. A pessoa ela não consegue olhar para uma situação em que ela não tem controle. Mas para os filhos, aquela tentação, aquela luta, aquela dificuldade que é permitida por Deus ou determinada por Deus tem uma finalidade. E Ele sabe quanto nós podemos suportar. Quanto nós podemos suportar. E Ele vem falando que nós não vamos ser tentados além das nossas forças. Ou seja, se Deus está permitindo, é porque nós podemos suportar. E esse suportar, ele gera coisas benditas em nós. Nós ficamos mais perseverantes, nós ficamos mais fortes. E eu sempre uso aquele exemplo da academia. Quando você chega na academia, você está com peso pequenininho, você vai aumentando. Esse ato de você aumentar o peso dentro dos exercícios, a frequência, é uma forma de você fortalecer os seus músculos. Porque você se mantiver na condição inicial, você não vai melhorar. Essa semana eu estava lá no Maranhão ministrando. E é legal quando você vê o resultado daquilo que você faz. Eu já falei para vocês, né, que já tem um tempo eu assumi uma nova rotina de exercícios e entrei lá num plano lá de 100 dias, que estão faltando apenas 5, para dar uma emagrecidinha, tal, barriguinha e tudo mais. E quando a gente convive com as pessoas, naturalmente a gente não percebe. Mas eu fui lá no Maranhão, depois de 6 meses, aí um casal que me recebeu e falou assim: pastor, desculpa te perguntar, mas você emagreceu, né? Eu falei: legal. Aí eu fui convidado por outro pastor para almoçar. Ele falou: pastor, você está mais magro, né?
É um resultado. Então, não naturalmente, as pessoas que estão próximas a nós, elas conseguem ver. Mas a gente tem que entender que a mudança ela é real e ela acontece dentro das nossas vidas. Ele vem falando que nós não vamos ser tentados acima das nossas forças. Ou seja, o que Deus permite que você passe é primeiramente porque Ele quer que passe. Eu não entendo. A minha mente não aceita. Eu não quero passar por isso. Mas Ele faz com que a gente passe para que a gente tenha mudança e transformação. As coisas acontecem fora do nosso entendimento, mas Ele sabe o que fazer. É interessante quando a gente olha a figura das crianças pequenas, a gente vê a figura do Joaquim, ele não entende por que ele não pode fazer uma coisa ou outra. E aí o papai vai lá e movimenta, a mamãe vai lá e movimenta. E acaba que, mesmo que ele não entenda, mesmo que o desejo dele não seja satisfeito, e ele fique indignado, ele está aprendendo a agir e ele ser uma pessoa que, quando for maior, ele reaja da maneira conforme tem que acontecer. Que é o que a gente vê em muitos lares, isso não acontecendo. Então as tentações, elas vêm sobre as nossas vidas, com a permissão de Deus, mas nós não vamos ser tentados. Pelo contrário, Ele sempre dá uma saída. Ele sempre dá uma solução. E é legal que talvez você não veja isso, mas quando eu olho a vida de vocês, e vocês compartilham algumas coisas comigo, eu vejo claramente a ação de Deus. Então, conversava com o Nicolas, não sei se foi essa semana, no finalzinho da outra, em que a gente teve todo um projeto, ele teve todo um projeto lá para comprar lá a van e tudo mais, e o projeto ele está resolvendo, está acabando, está mudando para uma nova fase. Cada um vai falando, o André comentando comigo em que estava lá com aquela dificuldade, em que do nada, com a intervenção de uma pessoa, o rapaz ele decidiu fazer o que tem que fazer. Então a gente percebe que a gente é levado a umas situações de luta, de dificuldade, de angústia, mas Deus ele provê. Se você continuar perseverando, você vai ver a condição dele agir. O problema é se você aborta o teu plano antes daquilo se concretizar. A gente tem que pensar nessas coisas. Deus promete não permitir que algo nos aconteça além do que nós podemos suportar. Romanos 8, 28. Se der para ler aqui no canto aqui. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Dois grupos de pessoas, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus e aqueles que não são. Ele não fala do grupo das pessoas que não são. Ele fala do grupo das pessoas que são. E ele olha e fala: tudo acontece... Oxi, coloca de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Pastor, a batida, o arranhado, o fundido carro, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Mesmo que eu não entenda, tudo coopera para o bem daquele. Mas o que é amar a Deus? Será que amar a Deus é simplesmente, pastor, Jesus é o meu tudo? Não é isso. A questão do amor a Deus, e ele define qual é a forma de amor, fala sobre obediência. Amor a Deus é obediência. Nós, cada um de nós, tem uma característica especial, única, de como gosta de ser agradado. Nós gostamos de pizza de sabores diferentes. Nós gostamos de sanduíches diferentes. Nós temos preferência de automóvel, uns gostam de praia, outros gostam do campo, da montanha. Nós temos preferência. E se nós queremos, se a gente quer ser agradado, se a pessoa quer nos agradar, ela faz aquilo que nós gostamos. Estamos aí, passamos pelo Dia dos Namorados, e aí eu passei ontem, a Luísa foi me buscar no aeroporto, na volta, estava com vontade de ir lá comer um lanche, aí nós passamos numa frente de uma casinha lá, não foi lá que eu parei, né? E estava lá escrito assim, o melhor dog do mundo.
E aí eu falei com a Luli, e a Luli falou assim, a gente precisa vir aí, brincando comigo, né? Eu não vou pagar R$30 num cachorro quente, nem a pau. Mas, e aí eu brinquei com a Luísa e falei assim, vou trazer a sua mãe aí, já que a gente não saiu no Dia dos Namorados, pra gente comer um dog. Eu sei que a minha esposa não gosta de um dog. Eu não vou agradar ela comendo um cachorro quente. Deus é a mesma coisa. Para você demonstrar amor a Ele, não é fazer o que você quer, é o que Ele quer, é o que Ele ordena, é o que Ele comanda. Não adianta. Talvez você poderia até abrir uma palavra dizendo, não ofereça dog para Jesus. Ele não vai querer. Deus faz com que tudo concorra para o nosso bem. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Deve. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Cristo, embaixador de Deus aqui na terra, ele diz que para que você possa ser aperfeiçoado, firmado, fortificado, você primeiro tem que sofrer. Você tem uma expressão americana que fica totalmente sem sentido no português, mas que é no pain, no gain. Ou seja, sem dor, você não ganha nada. Essa é a expressão lá, fitness, lá de halterofilismo, ou de luta. E nós temos que entender que no cristianismo também é assim. Nada vem de graça. E se vem de graça, você não dá valor. Por isso que o esforço, ele é recompensado. Ele, Cristo, é o maior exemplo em que ele morre, ressuscita, e na minha mente, pelo menos, e creio que também na sua, é confuso você imaginar ele sendo Deus, ele sendo levado a uma posição de autoridade, se ele já é Deus, mas é uma coisa que talvez na glória a gente venha entender essa condição, mas ele recebe um nome sobre todo nome. E nós temos que entender também que esta condição de você passar por um tempo de sofrimento aqui na terra, para você aprender a ser mais forte, ser menos mole, porque as pessoas hoje, aqui na nossa sociedade, elas são moles e frouxas, porque elas não sofrem, porque elas não passam luta e dificuldade. Uma grande dificuldade que tem com jovens, com crianças, é, por exemplo, ele receber tudo de mão beijada. Então, conforme as crianças elas vão crescendo, se elas não compartilham do que os pais fizeram, elas podem achar que aquilo foi tudo uma grande tranquilidade. Joaquim lá com 15 anos, ele olha, isso aí foi moleza. Isso aí moleza. Papai recebeu de mão beijada, mamãe recebeu de mão beijada. Então é importante que as crianças elas entendam e elas passem sim também provações, lutas e dificuldade e recebam o não. Porque a sociedade de hoje diz para a criança que ela tem tudo, ela pode fazer. É aquilo que de vez em quando eu exorto o Daniel e falo, você tem que entender que você não vai ter 12, 13 anos para sempre. Você vai fazer 18, vai fazer 20, vai fazer 25 e o que vai fazer da vida? Esse passo a Manu vai passar também, a Luísa está iniciando. É toda uma trajetória. As pessoas olham para nós como se a gente já tivesse nascido com aquela idade. Não, a gente passou já por tudo isso. Toda essa caminhada que eu vejo vocês passando, eu já trilhei esse caminho. Com os meus tropeços, com as minhas lutas e dificuldades. E nós temos que aprender com isso. Eu estava voltando ontem, indo para o aeroporto, e aí o pastor que estava me levando, ele falando a respeito dessas coisas comigo, assim. E ele fazia alguns questionamentos, e eu falava para ele, pô, isso aí é esforço. É a graça de Deus? Sim, mas é esforço. Exatamente.
Primeiro tópico que nós já falamos, para você realmente reagir corretamente, entender que Deus, Ele não dá nada mais do que você possa suportar. Ele faz tudo para o nosso bem. E com a luta e dificuldade, Ele nos firma, aperfeiçoa e fundamenta. Esses são os princípios-chave da vida cristã. Nós temos que memorizar essas coisas para que elas sejam acessadas de forma rápida. Quando a luta e dificuldade vier, nós temos que ter esses fundamentos gravados em nós. A condição de você ter a coisa gravada no teu coração é algo que faz com que você automatize de uma forma muito mais simples e mais rápida. Ontem, não a primeira vez, mas depois de um bom tempo, a Luísa ela foi dirigindo e eu estava do lado. E aí eu fiquei olhando e falei assim, pô, realmente minha filha, ela já está conseguindo dirigir. Você ainda fica meio assustada, ela engatou uma ré e eu falei assim, vai bater. E ela, não, pai, o senhor está dando uma rézinha. E aí a gente começa a ver a evolução das pessoas. Saiba que todas as dificuldades estão dentro do propósito de Deus. Se você entende isso, você relaxa, você acalma. O André ele vai poder estar lá, indo para buscar o caminhão dele, sabendo que, se não estiver pronto, é porque não foi propósito de Deus. Por mais que seja chato, por mais que a gente tenha planos, não foi propósito de Deus. Porque Ele tem algo melhor. Ele tem algo melhor. Saiba que todas as dificuldades estão dentro do propósito de Deus e agradeça-lhe por seu poder e promessas disponíveis. Sendo-lhe grato, você será liberto do medo e da ansiedade. Se você acredita que Ele está no controle, mesmo que você veja uma neblina, você veja um clima de tempestade se formando, você pode acalmar. A figura dos discípulos dentro do barco é a figura clara em que Jesus ele está dormindo, porque Ele sabe que tudo está bem. E aí Ele mostra para aqueles homens que realmente Ele controla, inclusive, as tempestades. É uma demonstração de confiança real do seu problema ao controle soberano de Deus. E isso é uma coisa fácil de dizer desde que, primeiro, Filipenses 4,19. Manu? Ah, Manu primeiro. 4:19. Joaquim. Oi. Joaquim. Não, você pulou alguma coisa. Comece de novo. E o meu Deus... Vamos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, e se investiu em Deus. Em Cristo Jesus. Cada uma de nossas necessidades. Uma certeza. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus apenas para os filhos, cada um das nossas necessidades. Na época de Cristo, comida e vestuário. Hoje nós temos outras necessidades. A situação da nossa vida hoje é uma situação diferenciada daquele tempo, mas continuam sendo supridas as nossas necessidades. Há tantas bênçãos a ser agradecidas, sabendo que Deus suprirá sempre todas as nossas necessidades. Salmos 139, verso 3. 139, 3. Pode ler? Por favor. Eu acho que é o Daniel, mas... Não. Ah, então é Daniel. Salmo 5, 39, 3. 39, 3. 139, 3. 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheçam todos os meus caminhos.
Ele olha para mim como um ser individual, um ser único, e ele esquadrinha. O que é esquadrinhar? É quando você pega o teu celular, uma imagem, e você abre a imagem. Esquadrinha. Você abre, você dá mais amplitude. Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Ou seja, seja quando eu estou no meu labor, seja quando eu estou no meu descanso, ele me esquadrinha. E ele conhece todos os meus caminhos. Ele sabe onde eu vou passar, ele sabe as lutas que eu vou estar passando, decisões que eu vou ter que tomar ou não. Ele faz isso e nos abençoa. Ele tem um íntimo contato com as nossas vidas. Salmos 62, verso 11. Diz assim: uma vez falou a Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O salmista Davi, ele está mostrando para as pessoas que ele, repetidas vezes, ele está mostrando a ação e o poder dele. E o salmista Davi fala, não foi uma, nem foi duas. No versículo anterior que a gente leu, ele esquadrinha os nossos caminhos, que ele conhece todos os nossos caminhos, com todo o poder que a ele pertence. Romanos 8, 29. Lule. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 8? 29. 29, eu estava no 28. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, antes da eternidade, antes de qualquer coisa, antes de nós sermos criados, o Senhor ele já tinha preparado todos os nossos caminhos. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1:6. Gálatas, Efésios, Filipenses. capítulo 1:6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele está plenamente certo. O apóstolo Paulo preso, apedrejado, sendo picado por cobra, rejeitado. Apesar de todos os fatores externos que dizem que não vai funcionar, que vai dar errado, ele responde, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia do julgamento. Você vai numa santificação progressiva, você vai sendo cada vez mais semelhante a Ele. Pode ser que as pessoas não vejam, pode ser que as pessoas não entendam, mas Ele está observando. E Ele que começou a obra, Ele vai acabar a obra. Você pode começar uma obra, pode começar uma reforma e pode acabar os recursos e você tem que parar a obra. Mas Ele que começou a obra, Ele não para. E essa obra ela vai ser contínua até o fim. Salmos 147, verso 5. Ele está nos tornando semelhantes a Cristo. Salmos 147, verso 5. Você mesmo. Grande é o Senhor nosso. Grande É o Senhor nosso. nosso e muito poderoso. Continua? Não acabou não, vira a página aí. O seu entendimento
não se pode medir. Independente do meu entendimento em relação ao que Deus está fazendo, Ele está fazendo. E toda a ação dele, ela é mensurada dentro da sua glória, da sua autoridade e do seu poder. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá na frente, eu estou bem certo de que ele vai guardar o meu depósito, a minha confiança, a minha vida até o dia do Senhor. Amém. Amém, meus queridos? Vamos para o nosso intervalo. Que Deus nos abençoe e nos conceda mais e mais a sua graça.